O deputado federal Marcel Van Hatten publicou pelas redes sociais uma atualização das assinaturas do pedido de CPI para investigar os abusos de autoridade do STF e do TSE. O deputado havia proposto a CPI já no ano passado, quando obteve quase 200 assinaturas, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, não quis instalar a CPI sob o pretexto que já era o fim do ano, ignorando completamente as vítimas que continuam sofrendo. Desde então, houve prisões em massa, confisco de propriedades, bloqueio de contas bancárias, censura e quebras de sigilo, entre outras medidas. Com o início da nova legislatura, o deputado Marcel Van Hatten fez um novo pedido e teve que reiniciar a coleta de assinaturas. O deputado informou que já passou a marca de 100 assinaturas e pediu a ajuda dos cidadãos para que cobrem os deputados de seus estados. Van Hatten disse: "A situação no Brasil não mudou do ano passado para cá, muito pelo contrário. Seguimos com a nossa democracia ameaçada por decisões arbitrárias e inconstitucionais das mais altas autoridades do Poder Judiciário. Alexandre de Moraes, por exemplo, segue desrespeitando o Estado de Direito com suas decisões monocráticas e ilegais. Não podemos baixar a guarda. O Congresso precisa tomar a frente para que o reequilíbrio entre os poderes volte à sua normalidade. Por isso, a importância da CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Peça ao seu deputado que defenda a nossa democracia e assine o requerimento acessando o link ou pelo Infoleg. Conto com você para chegarmos nas 171 assinaturas necessárias. Já estamos com 104. O direito à propriedade, à liberdade e o respeito à livre iniciativa têm sido relativizados no Brasil para uma classe de cidadãos caracterizados pela velha imprensa como bolsonaristas. As garantias e direitos fundamentais estão suspensos. Em CPIs e em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, cidadãos e empresas ficam sujeitos a quebras de sigilo, devassas, prisões políticas, buscas e apreensões e confiscos. As investigações se originam de relatórios, matérias e reportagens produzidos por partes interessadas, que são tomados como verdadeiros sem questionamento, assim como depoimentos de testemunhas suspeitas. Toda a renda da Folha Política, assim como de outras pessoas e empresas conservadoras, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão monocrática em um inquérito administrativo. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos e CPIs, a intenção é impedir o funcionamento das empresas ao privá-las de suas fontes de renda. A decisão de Salomão foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito já está no terceiro relator, o ministro Benedito Gonçalves, que mantém vigente, dia após dia, a ordem de subtrair os rendimentos de famílias e empresas. Há mais de 19 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes. Você pode usar o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, a decisão da semana passada, que agora foi tornada pública, baseada unicamente em uma matéria jornalística, e também o pedido, a representação policial feita pelo delegado Fábio Alvarez Chor,
porque ela é risível. Aqueles que estão nos acompanhando, ouçam isso. O que fundamentou parte da decisão aqui na página 3 da representação policial, diz o delegado Fábio Alvarez de Chora: neste tópico observa-se que há a concentração das pessoas envolvidas, ele está tratando dos grupos de WhatsApp, as mensagens privadas, no sentido de dissimular a atividade irregular de patrocínio da campanha como atos patrióticos, e bota entre aspas, compras de bandeiras para o ato de 7 de setembro. Não, presidente, isso aqui não tem cabimento. Como se diz no Rio Grande do Sul, é para cair os butiás do bolso. Me caíram os butiás do bolso, a gente fala no Rio Grande do Sul. Compras de bandeiras para o dia 7 de setembro foram consideradas atividade irregular identificada nas conversas de WhatsApp. Eu me pergunto, senhor presidente, o que sobra para as manifestações violentas que são organizadas pela esquerda, pelo MST, que aliás não ameaçou invadir o STF. O MST já invadiu o prédio do STF, já invadiram o prédio do Congresso Nacional, e não houve nem perto, nem 1% do que estão fazendo contra quem falou em comprar bandeiras, suponho, do Brasil, para o dia 7 de setembro num grupo de WhatsApp. Olha, presidente, é algo que não dá nem para acreditar. Depois diz aqui o delegado, como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, ou seja, ele considera que supõe que seriam violentos ou violentas as manifestações, repito, que são então as do MST. Porque as manifestações de que eu participei pelo impeachment da Dilma, as manifestações que temos visto de quem vai com a bandeira do Brasil para a rua, salvo raríssimas exceções, às vezes inclusive de infiltrados, não tem nada a ver com as manifestações autoritárias da esquerda do MST. Diz aqui, apesar de serem propalados por meio de aplicativos de mensagens, não podem ser desprezados pelo Estado. Olha só, como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, está supondo que serão violentos, ruptura do Estado Democrático de Direito, nem vou falar da minha contrariedade à utilização dessa expressão, o Estado é de direito e se defende a democracia, mas tudo bem. Não é um Estado democrático de direito. Ataques ou ameaças contra pessoas politicamente expostas têm um grande potencial de propagação entre os apoiadores mais radicais da ideologia dita conservadora. Se isso aqui não é perseguição política, o que mais é? Nunca vi uma decisão nesse sentido, falando sobre os atos violentos do MST ou da esquerda, sobre o alto nível de propagação de violência entre aqueles que defendem a ditadura do proletariado a nu, ao vivo e a cores nos seus estatutos partidários. PT, PCdoB, PSOL, PSB, todos defendem o marxismo, todos defendem a ditadura do proletariado, todos são contra a democracia, todos defendem ditaduras mundo afora. Todos, quando chegam ao poder, corrompem a democracia, como o PT fez com o Mensalão e depois com o Petrolão. Olha, senhor presidente, me caíram os butiás do bolso, como se diz no Rio Grande do Sul. Ou melhor ainda, no populacho, me caíram os butiás do bolso. Eu fico preocupado, presidente, porque nós precisamos justamente defender a democracia e as instituições. A Polícia Federal, que foi tão importante na Operação Lava Jato, que é tão importante para o nosso país. O Supremo Tribunal Federal, que é tão importante para o Brasil, como é tão importante qualquer corte constitucional mundo afora, porque defende a estabilidade do regime democrático por meio da defesa da Constituição, dos seus princípios e dos seus valores. Eu fico preocupado, senhor presidente, porque quando eu falo tudo isso, podem ter aqueles que acham que estou aqui, inclusive, desconfiando das instituições como tal. Não, jamais. Mas desconfio das pessoas. Não à toa sou liberal. E o liberal diz que o homem não é livre se o governo não é limitado. E o Estado tem de ser limitado às suas funções básicas.
O Estado precisa garantir os direitos naturais e fundamentais, a vida, a propriedade e a liberdade. O Estado não pode extrapolar as suas funções a ponto de prejudicar a confiança do cidadão no Estado, a confiança do cidadão nas instituições. Não é isso de que se trata este meu discurso. Pelo contrário, eu defendo a estabilidade institucional, eu defendo o equilíbrio entre as instituições, eu defendo a harmonia entre os poderes. E é por isso que chamo a atenção àqueles que seja no Parlamento, na Polícia Federal, no Ministério Público, que não tratei aqui, mas poderia ter falado também, ou no Supremo Tribunal Federal, tem por meio de suas decisões, suas posturas, suas falas, que quer que seja, desafiado a estabilidade institucional e promovido perseguição política. Eu aqui digo, senhor presidente, e fiquei ansioso pelo dia que chegaria a esta tribuna nessa segunda-feira para falar, porque na semana passada, quando ocorreu tudo isso, não havia sessão. Digo aqui alto e bom som, senhor presidente, precisamos, como parlamentares, colocar a bola no centro do campo, como se diz no futebol, e estabelecer aquilo que é de fato a harmonia e a relação independente entre os poderes, e defender as nossas instituições, denunciando quem as ataca, onde quer que seja, ainda mais com argumentos risíveis, absurdos, patéticos, como esses trazidos nesta representação da Polícia Federal e nesta decisão do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado. Com a palavra.